Boa noite, meus irmãos. Espero que todos estejam bem. Espero que todos estejam muito felizes de estarem aqui essa noite e que principalmente os irmãos tenham vindo para cá com muita expectativa, com muita alegria e paz também no coração, né? Meus irmãos, vou orar antes de começar, que Deus tenha misericórdia de nós nesse momento, tá? Senhor Jesus, graça e paz o Senhor tem nos dado, Deus, nessa noite. Eu te agradeço, Senhor Deus, por isso. Porque é nítido, Senhor Deus, que o Senhor tem se feito presente no nosso meio nessa noite. Nós queremos te agradecer por isso, Senhor Deus. Porque nós não merecemos a tua presença, não merecemos, Deus, estar diante de ti. Mas por conta do teu Filho, Deus, da obra dele, de sua vida, Senhor Deus. Aqui nós estamos diante de ti, Deus. Não mais como inimigos, Deus. Não mais como estranhos, Senhor Jesus. Não mais como criaturas, mas agora como teus filhos, Deus. Obrigado por isso, Senhor Jesus. Tenha misericórdia, Deus, da minha vida nessa noite. Tu sabes, Senhor Deus, o quanto eu sou carente da tua graça. O quanto, Deus, eu sou incapaz, impuro, Senhor Deus. Indigno, Senhor Jesus, de falar da tua palavra. Mas que, Deus, que o Senhor me use como uma ferramenta, Senhor Deus, ainda que velha, Senhor Deus, usada, estragada, mas que seja uma ferramenta usada para a tua glória, Deus. Que o Senhor use a tua poderosa palavra para falar aos nossos corações nessa noite, Jesus. É o que eu te peço, Deus. Amém. Só desligar um. Pronto. Que é tudo no improviso mesmo, mas já foi tudo calculado friamente. Meus irmãos, para quem não sabe, tá? Eu acredito que apenas o irmão Roberto, Bruno, Pedro não estava aqui, né, de manhã. Acho que vocês três também não estavam, né? Acho de manhã. Não. Vinícius então, acho que não estava de manhã. Então, poucos irmãos não estavam aqui de manhã. Tá? Meus irmãos, para quem não se lembra, na semana passada nós nós encerramos a nossa série no livro de Amós, tá? Foi muito bom, tá? Essa série. Acredito que isso durou em torno de uns 4 meses, né, pastor? Aproximadamente, por aí. Foram 9 capítulos, tá bom? Deus nos abençoou grandemente. Deus falou bastante em nossos corações, tá? Eu queria reforçar aqui nessa noite, antes de nós introduzirmos essa nova série, como eu já falei pela manhã, é meio embaraçoso falar as mesmas coisas que você falou de manhã, de noite, sendo que tem pessoas que estavam aqui também, e aí você tem que tomar cuidado, talvez, para não esquecer de falar tudo que você falou, né, de manhã, mas tudo bem. Meus irmãos, quando nós estamos falando de Antigo Testamento, nosso objetivo aqui não é apenas agregar aos irmãos conhecimento histórico, tá? Não é apenas agregar conhecimento teológico, tá bom? Esse também é um dos nossos objetivos, tá ok? Mas esse também não é o nosso único objetivo, tá bom? Lembrando também, mais uma vez, como eu já falei aqui, outros irmãos também já falaram, o Antigo Testamento ele não é apenas um tratado histórico. Ele não é apenas uma pequena introdução ou um apontamento para algo maior e mais importante. Isso não é verdade, ok? Então, é muito comum que em determinadas denominações, igrejas, seja sempre dado mais importância a um testamento do que a outro. Isso não é o correto, isso não é saudável, tá? Antes de nós voltarmos a estudar mais um livro de outro profeta do Antigo Testamento, é importante que os irmãos tivessem em mente que toda a palavra de Deus é inspirada por Deus. De cada um desses livros, desde o menor, que tem apenas um capítulo, desde lá de Judas até Salmos, do menor ao maior livro da Bíblia, todos esses livros são igualmente inspirados por Deus. São poderosos, são fontes de poder, de conhecimento do caráter, da grandeza, da soberania e da glória de Deus. Amém?
tão importante quanto isso também é saber que todos os livros das Escrituras, sejam eles do Antigo Testamento, revelam a pessoa de Jesus, apontam para a pessoa de Jesus. Nós não encontramos Jesus somente no Novo Testamento. Amém? Talvez alguns irmãos que aqui estão, porventura, não se lembrem disso, ou pior ainda, talvez até nem saibam, mas Jesus já existia no Antigo Testamento. Jesus não foi gerado no momento em que o Espírito Santo colocou ele no ventre de Maria. Tá? Jesus sempre existiu. Como é dito lá em Colossenses capítulo 1, tá? Ele criou todas as coisas através da sua palavra. Pelo poder da sua palavra, tudo subsiste nele. Neles existimos, neles nos movemos. Ok? Então, quando a gente lê Gênesis 1, qual a expressão que o texto usa, né? Diz assim, que Deus disse, façamos o homem. Então, a Trindade sempre existiu. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo já estavam presentes no Antigo Testamento. Amém? Não é o objetivo disso agora, mas Jesus está presente não só na boca dos profetas no Antigo Testamento, não só nos Salmos de Davi, mas em algumas ocasiões a palavra de Deus parece nos mostrar que ele estava presente até mesmo pessoalmente. Mas isso é assunto para um outro momento. Cobrem do pastor Marcos. Ele vai ficar incumbido. Tá bom? Então, Jesus já existia no Antigo Testamento. Todos os livros do Antigo Testamento têm alguma coisa para falar de Jesus. Ok? Então, mais uma vez, quando nós estamos olhando aqui para trás, não estamos olhando apenas para um livro de história que introduz algo mais importante no Novo Testamento e que tem apenas o objetivo de agregar a nós mais conhecimento histórico sobre o povo de Israel, ok? Sobre sua origem e sobre o seu destino aqui na Terra através dos anos. Amém? Então temos a aprender sobre quem Deus é, sobre quem Jesus é e também sobre quem nós somos. Tá? Então, vamos começar a nossa série em Jonas. Tá? Hoje vai ser um sermão introdutório, tá bom? Então é provável que eu fale de alguns temas que vão surgir ao longo do livro de uma forma mais generalista, tá? Então, Jonas faz parte do que nós chamamos de os livros dos profetas menores. Então ele faz parte do time dos profetas menores. Lembrando que os profetas são chamados, esses tais profetas são chamados de menores, não porque suas obras, seus feitos, né, foram menores do que os outros, mas apenas pela quantidade de capítulos que os livros contêm. Tá? Então, não acho que existe uma certa hierarquia entre os profetas, por mais que alguns sejam mais marcantes que outros, por mais que alguns tenham mais registros históricos de suas profecias que outros. Acredito que todos eles, meus irmãos, até mesmo aqui Obadias, que vem antes de Jonas, que tem apenas um capítulo, sejam livros capazes de agregar muito conhecimento de Deus, que revelam a pessoa e o caráter de Deus para nossas vidas. Bom, vamos ler então Jonas capítulo 1, verso 1. Para quem já se habituou a achar Amós, vai ser fácil. Depois de Amós vem Obadias e depois Jonas. Podemos ler? O texto vai dizer assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive. Vou ler até o verso 17. Grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela.
Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio, e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde, e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu, e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor, e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamo-nos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não façais cair sobre nós este sangue. Quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. Esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Meus irmãos, o objetivo hoje é tentar pensar algumas partes da verso 1 até o 17. Não significa que os que vierem após mim necessariamente não poderão mais falar do verso 1 ao 17, tá bom? Mas antes disso, eu queria dar mais ou menos, de forma mais superficial, talvez um pouquinho do contexto aqui, histórico e geográfico aqui de Jonas. Não vou me aprofundar muito, esse não é o nosso maior objetivo aqui. A gente pode fazer isso talvez em um outro momento, tá bom? Então, pessoal, para quem não sabe, o livro de Jonas, tá? Muito provavelmente ele foi escrito pelo próprio Jonas. Existe uma controvérsia aí entre os teólogos, tá? Não se sabe ao certo quem escreveu Jonas, tá bom? O que se aceita de forma mais comum, se eu estiver errado, por favor, o pastor me corrija, é que realmente tenha sido escrito por Jonas. Talvez um dos maiores indícios disso são o capítulo 2, onde a gente vê uma oração em primeira pessoa. No verso 2 vai dizer assim, capítulo 2: E disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares. E assim ele continua a oração. Tá bom? Então, não sei se o pastor também compartilha dessa opinião. Talvez o mais provável é que tenha sido realmente Jonas, tá bom? Existe também algumas outras controvérsias acerca da... Como é que eu vou explicar? Do propósito, da finalidade da escrita desse texto de Jonas, que tem apenas 4 capítulos, tá bom? Alguns vão dizer que Jonas, na verdade, talvez fosse uma espécie de alegoria, tá bom? Ou uma parábola, ok? Isso significa que alguns teólogos acreditam que talvez Jonas realmente não tivesse existido, que ele fosse um personagem criado, até mesmo por algum outro profeta, para que fosse passada uma mensagem ao povo de Israel de que Deus tinha a intenção de salvar gentios, né? Ou que Deus também manifestaria a sua graça para outros que não são hebreus, ainda que eles fossem quem eram e que vivessem da forma que viviam, tá bom? Existe uma forma mais simples que a gente teria, né, de fazer para comprovar se Jonas realmente existia ou não, para comprovar se o livro de Jonas, na verdade, era ou não uma parábola ou talvez uma alegoria, né? Se ela não era, na verdade, uma espécie de ilustração que algum outro profeta usou para o povo de Israel, para passar uma mensagem ao povo de Israel. E qual seria a forma mais simples de a gente fazer isso? Bom, seria olhar para os outros livros históricos
e ver se em algum momento Jonas aparece em algum outro livro histórico. A gente consegue fazer isso? Sim, a gente consegue. Ok? Existe uma passagem, está lá em 2 Reis, vou pedir para os irmãos abrirem, capítulo 14. Capítulo 14, 2 Reis, capítulo 14, verso 25. Gênesis, Êxodo, do Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes. Primeira, 2 Samuel, depois Reis. 2 Reis. Amém? Todos acharam? Vamos lá. Vai dizer assim o texto. Vou ler a partir do 23, tá? Para a gente ter um contexto melhor. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Judá, reino do sul, começou a reinar em Samaria, reino do norte, Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, e reinou 41 anos. Então aqui a gente está falando de um período em que o rei Jeroboão, né, estava reinando, acho que é Jeroboão II, se eu não me engano. Jeroboão II estava reinando sobre o reino de Israel, reino do norte, ok? Então esse é o período. E ele reinou 41 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, jamais se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Restabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Ramaté até ao mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio de seu servo Jonas, filho de... Quando a gente começou lá, vamos voltar lá em Jonas. Jonas, vamos lá, verso 1 de novo, capítulo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Então ele está dizendo lá no verso 25, capítulo 14. Restabeleceu ele os limites de Israel, planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falaram por intermédio de seu servo, Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gate-Efer. Então, a gente encontrou em outro livro do Antigo Testamento um relato sobre a existência do profeta Jonas. 2 Reis é um livro considerado histórico, tá? Então ele vai narrar basicamente o período do reinado de alguns reis que vão suceder Davi. E aqui a gente está falando de um período em que Israel está dividido entre o reino do norte e o reino do sul. Então a gente encontrou Jonas. Isso significa que, na verdade, ele não é uma alegoria. Na verdade, ele não é uma parábola ou uma ilustração, uma conjectura. Ele realmente existiu. E aqui a gente conseguiu situar ele em um período da história. Isso significa que, muito provavelmente, Jonas viveu e profetizou entre o século 8 e o século 7. Então, o reinado do rei Jeroboão ele vai se situar, segundo os historiadores, lá de 786 a.C. até provavelmente o final do século 7, tá bom? Que ele seria 600 e alguma coisa antes de Cristo. Então aqui a gente está falando de um período de 600 a 700 anos antes da vinda de Jesus. Amém? Então a gente situou historicamente Jonas. Situando geograficamente, ele então profetizou que o reinado, profetizou vitórias militares ao reinado de Jeroboão, rei do reino do norte, tá? Que era Israel e a capital era Samaria, tá bom?
A gente também não tem nenhum relato sobre se realmente era seu, quem era o personagem, no sentido de o que ele fazia, qual era a sua linha. A Bíblia cita o nome dele, tá bom? O livro dos profetas menores. A gente já viu a citação dele agora no Antigo Testamento. Tá? E aqui a gente tem que se colocar, quando a gente vai falar sobre a cidade para a qual Jonas foi, a gente tem que lembrar que Israel era assolado por outras nações, né? Nínive se situava na Assíria. Então, o povo de Israel foi subjugado pela Síria, e eram pessoas bárbaras. Eram homens idólatras. Eram homens com uma conduta de vida absolutamente imoral. Então, em alguma instância, a gente consegue entender essa revolta, na verdade, essa falta de vontade, né, de Jonas de querer pregar a palavra, anunciar o juízo de Deus sobre aquela nação, e até mesmo por medo, talvez, de ser morto, né, ao ser identificado. Tá bom? Tendo isso em mente, pessoal, eu queria passar aqui agora por alguns pontos, tá, que chamam a atenção, principalmente nesse capítulo 1, e alguns temas que a gente vai ver durante todo o livro. Então, o meu objetivo é basicamente falar desses pontos com os irmãos, tá bom? Primeiro, a gente quer falar, o que eu gostaria de falar com os irmãos nesse momento, primeiro seria sobre a vocação de Jonas, tá? Aqui, muito provavelmente, Jonas já era usado por Deus em profecias. A gente não vê nesse texto aqui algum relato de chamamento inicial de Deus. Então é provável que ele já exercia o seu papel como profeta. Ele já exercia a sua vocação. Só que Deus dá uma missão a Jonas. Uma missão que deveria ser cumprida em respeito pela a vocação que Deus já havia dado a ele. Tá bom? Então vai dizer assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai: dispõe-te, vai-te à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então, primeiro aqui a gente vê Jonas em uma fuga, né, da sua vocação, da ordenação que Deus deu para ele. Uma tentativa de fuga do destino para o qual Deus separou Jonas. Entende? Aqui, na verdade, como eu falei na parte da manhã, parece curioso um homem achar que um simples pagamento de uma passagem, entrar em um navio, sabe, se distanciar geograficamente do lugar para o qual Deus mandou ele ir, seria capaz de afastar Deus, de afastar Jonas dos desígnios de Deus. Ele achou que para desobedecer a Deus, para fugir da vontade de Deus, isso seria suficiente, né? Mais do que isso, que a gente vê também Jonas não levando em conta a responsabilidade da vocação que havia sido dado para ele. Como eu falei aqui também, na parte da manhã, o que nós lemos em Efésios capítulo 4 é o quê? Que Deus, antes da fundação do mundo, nos elegeu nele para que nós venhamos a seguir um caminho. E que caminho é esse? O louvor da glória do seu Filho. Então, antes que todas as coisas existissem, Jesus já nos conhecia, Deus já nos conhecia, nós já éramos dele, ele já havia traçado um caminho para nós, pela sua soberania, pela sua soberana graça. Ele já determinou um destino para as nossas vidas. O objetivo das nossas vidas aqui nessa terra é glorificar a Deus. E cada um de nós vai glorificar a Deus segundo as vocações que foram recebidas por Deus. Nenhum de nós, na maioria das vezes, tem exatamente os mesmos dons, tem exatamente a mesma vocação. Mas uma coisa nós temos em comum, meus irmãos. Uma coisa nós temos em comum. Nós temos o dever de obedecer a Deus. Nós temos o dever de obedecer a Deus no sentido de cumprirmos com a vocação para o qual Ele nos deu. Cada um de nós aqui, como nós falamos aqui reiteradas vezes, não podemos cair no erro de achar, meus irmãos, que somente o pastor, somente os oficiais da igreja, somente os que fazem parte da equipe de louvor, têm uma vocação dada por Deus, têm um dom dado por Deus. Ainda que você não saiba exatamente qual é a sua vocação, ou que você não tenha exata certeza, uma coisa eu posso te garantir: uma missão foi dada a Deus para todos nós, de forma geral. Uma missão todos nós temos em comum, que é pregar o Evangelho de Jesus, anunciar as boas novas.
anunciar a mensagem do arrependimento, anunciar a obra de Jesus Cristo na cruz. Não sei os irmãos, mas eu nunca vi um período como esse, em que nós estamos vivendo, em que tanto nós nos esquecemos de pregar o Evangelho de Deus. Nós lembramos de tantas coisas, tantas são as nossas preocupações, mas nos esquecemos de levar o Evangelho de Deus às pessoas que estão ao nosso redor. Nós nos esquecemos completamente. Nós estamos abandonando, nós estamos fazendo como Jonas fez. Nós não estamos entrando em um avião, entrando em um navio, fugindo para outro país, outra cidade, mas nós estamos fazendo exatamente o que o profeta fez, fugindo da vocação que Deus deu a nós. A pregação do Evangelho não é responsabilidade exclusiva de missionários, de pregadores. Não é, meus irmãos. Isso é uma responsabilidade de todos nós. Ainda que você fale para mim, Sidney, eu não sei exatamente para o que Deus me chamou. Qual é a vocação que Ele me deu nessa terra. Uma coisa eu posso te garantir. Você tem uma missão tão importante quanto a missão que foi dada a Jonas, que é pregar a palavra do Senhor para as pessoas que estão ao seu redor. Não falo isso como alguém que é irrepreensível nessa parte, mas eu aponto para a direção sendo igual aos irmãos. Amém? Então, uma das primeiras coisas que a gente consegue entender aqui no início dessa jornada, né, que Deus conduz Jonas, é que não é possível, meus irmãos, fugir da vocação que Deus deu a nós. Não é possível fugir de um destino que já havia sido preparado para nós antes mesmo que o universo fosse criado, que é de vivermos para o louvor da glória, da graça de Deus. Lembre-se da parábola dos talentos. Um dia, a vocação que foi dada por Deus a nós será cobrada, será reivindicada. Nós não podemos fugir das nossas responsabilidades. O que o texto diz aqui é o seguinte: ele entrou dentro de um navio, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pôs a sua passagem, e aí lá no verso 6 vai dizer, lá no verso 5 vai dizer assim: estava no navio para aliviarem o peso dela. No final do verso 5, porém havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Jonas desobedeceu a Deus, deu as costas para sua vocação, abandonou as suas responsabilidades e estava dormindo. Meus irmãos, a gente não pode cair no erro de achar, assim como Jonas caiu, de que nós vamos abrir mão das responsabilidades que Deus para nós, Deus colocou sobre nós, da vocação para a qual Ele nos designou, que nós vamos dormir tranquilamente, que Deus não nos cobrará pelo resultado de cada uma delas, que Deus não virá até nós e tudo vai acontecer naturalmente. Não, meus irmãos, não é isso. Quando Jesus morre na cruz, Ele não apenas nos livra da perdição. Quando Jesus dá a sua vida por nós, Ele dá a sua vida pelos seus filhos, sabendo que aquele preço também compraria não somente a nossa salvação, mas também uma vida aqui nessa terra que teria um objetivo. Então, meus irmãos, abrir mão das nossas responsabilidades, das nossas vocações, dormirmos quando Deus nos chama e nos dá uma responsabilidade, enquanto estamos fugindo da vontade de Deus, também é diminuir o sacrifício de Jesus. Também estamos aqui exercendo a vocação que Deus nos deu por causa da obra de Jesus na cruz, por causa da vida de Jesus, por causa da sua justiça que foi creditada a nós. Então, não venhamos a cair no erro que Jonas caiu, de dormir, enquanto Deus vocacionou e colocou uma responsabilidade sobre os seus ombros. O problema é, muitas das vezes, quando Deus dá a nós um chamado, uma ordem, uma mensagem, quando Deus nos designa para uma missão nessa vida, nós olhamos mais para nós mesmos do que para Jesus.
o pensamento a sensação e a noção da incapacidade, da pequenez, toma conta do nosso coração de uma forma, as mentiras de Satanás e seus demônios entram em nossos ouvidos, em nosso coração, de tal forma que nós começamos a desacreditar e a desconfiar do propósito de Deus para nossas vidas. Começamos a achar que o que Deus nos deu, na verdade, foi apenas um engano. Isso é só uma impressão minha. Deus realmente não me chamou para isso. Moisés, antes de liderar milhões de pessoas, um povo que a quantidade de pessoas que estavam ali no exército chegava na casa dos milhões, quando Deus chamou ele falou o quê? Senhor, mas como é que eu vou diante do faraó? Eu sou um homem de pesados lábios. Algumas teorias dizem que muito provavelmente Moisés ele tinha algum problema de fala. Talvez, algumas pessoas dizem de forma mais generalizada que talvez ele fosse gago. Não dá para afirmar 100% isso. Mas ele não sabia nem falar direito. Isso não é um problema aqui no nosso país para ser presidente, né? Nós já tivemos muitos presidentes que não sabem falar direito. Presidentas também, né? Cara, essa palavra nem existe, cara. Mas, enfim, o problema é que nós não podemos olhar para nós mesmos. A mentira de Satanás e as incertezas, dúvidas e medos dos nossos corações quanto à missão que Deus nos dá, toma conta do nosso coração quando nós olhamos mais para nós mesmos e não olhamos para Jesus. Um jovenzinho, pastor de ovelhas, fraco, com uma aparência mirrada comparado aos seus irmãos jovens, fortes, altos, guerreiros, se tornou o rei de Israel por causa de quem? Quem fez ele vencer o gigante? Um escravo em uma cadeia, um presídio sujo, fedorento, se tornou o governador do maior império de sua época por causa de quem? Das suas capacidades intelectuais, das suas aparências, das suas sabedorias. Então, meus irmãos, não deixamos que as mentiras de Satanás, os medos, as incertezas do nosso coração quanto à vocação que Deus nos dá, seja suficiente para que nós venhamos a fugir delas. Ok? Nós não podemos fugir das nossas responsabilidades. Amém? O texto vai continuar dizendo que o mestre do navio chega até Jonas, né? Vem uma forte tempestade e o mestre do navio diz que ele deve levantar e invocar o Deus dele. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. A gente pensa assim, como que homens associaram automaticamente uma tempestade ao descontentamento de algum Deus, né? Meus irmãos, a gente tem que lembrar que aqui esse texto ele se encontra em uma época em que as pessoas acreditavam que todos os fenômenos naturais eles eram decorrentes da vontade dos deuses. Então, se em algum momento existia uma tempestade de areia, um vento muito forte, alguma divindade associada aos ventos, ao ar, estava descontente. Então, por algum motivo, eles acreditavam que alguma divindade não estava favorável a eles, ou estava descontente por alguma coisa que eles estavam fazendo. Alguma divindade não tinha sido agradada o suficiente para que concedesse a eles um translado tranquilo, em paz, e diziam uns aos outros: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Interessante, nesse momento ele diz: então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu. Temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar. Então os homens ficaram possuídos. Eles perceberam de quem era a culpa e notaram contra quem Jonas levantou, contra quem Jonas causou esse descontentamento, quando Jonas falou quem realmente era o seu Deus.
Ele respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra. Por que ele falou isso? Para que esses homens entendessem quem realmente Deus era e que ele era assim poderoso para causar essas tormentas. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, que Lô havia declarado. No 12, olha o que o próprio Jonas diz: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Jonas aqui ele poderia ficar quieto nesse momento, mas primeiro ele ainda lembra, tentando se afastar de Deus, fugir dos decretos de Deus, fugir da missão que Deus tinha dado para ele, fugir das suas responsabilidades. Ele não nega quem ele realmente era e ele fala a verdade. Olha o que ele diz. Imagina, no meio de uma tempestade, em alto mar, você dizer para os caras: olha, pode me jogar no mar, que a culpa é minha. O mar não vai se acalmar. Ele sabia que o descontentamento de Deus estava sobre ele. Ele reconheceu isso. E ele disse para que esses homens lançassem ele ao mar, sabendo que a sua própria vida seria colocada em risco. Nesse momento, meus irmãos, ainda existe misericórdia, graça e temor no coração de Jonas. Tudo isso provido pelo próprio Deus, porque ele mesmo reconheceu que ele não estava agradando a Deus, que Deus estava descontente com a sua atitude. A fúria dos mares se dava em decorrência da sua própria desobediência, e ele não foi capaz de negar isso. E aí, para encerrar aqui no verso 16, temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. Esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Aqui, nesse momento, meus irmãos, vamos fazer um exercício que poucos de nós fizeram, né? Eu mesmo, ao estudar esse texto, eu percebi que eu nunca tinha parado para fazer esse exercício. Quando a gente imagina Jonas na barriga de um grande peixe, o que a gente imagina? Primeiro, já tem uma ideia errada na nossa mente. A gente imagina um lugar, de certa forma, iluminado, ou com um pouquinho de luz, né? E um lugar grande, né? Mas, meus irmãos, talvez, muito provavelmente não era assim. Uma coisa a gente pode ter certeza: não tinha luz. Lá não era iluminado. Não tinha uma lâmpada. Não tinha uma entrada de raios solares. Que nós sabemos que um grande peixe ele não fica o tempo inteiro na superfície. Então vocês imaginem um lugar com um cheiro muito ruim, de animais em decomposição, com água salgada, muito provavelmente com suco gástrico daquele animal, que devia ter algum líquido do seu estômago. Um lugar muito provavelmente até apertado e completamente escuro. Sem nenhum tipo de aderência, sem nenhum lugar para ele se agarrar, talvez até mesmo para ele sentar. Imagine a angústia de você estar num lugar escuro, apertado, fedorento, com cheiro de um monte de animais. Quem aqui já sentiu o cheiro de peixe podre sabe que é horrível, né? O peixe, geralmente, principalmente de água salgada, até quando você frita, sai um cheiro estranho e tal. Então, o peixe nunca teve um cheiro muito bom. Assim, decomposição, né? É horrível, horrível. Então, se imaginem apenas 5 minutos dentro de uma condição dessa. E você completamente molhado. Você não tinha o que comer, você não tinha o que beber, você não sabia onde você estava. E mais do que isso, imagine que nesse momento você tinha plena convicção que isso estava acontecendo como consequência, como punição de Deus por conta dos seus pecados. Que naquele momento, além de estar naquela situação, imaginando que você pode morrer a qualquer momento, asfixiado, com sede, com fome, afogado, que Deus está descontente com você. Que tudo aquilo é resultado da sua desobediência, da fuga das suas responsabilidades. Era exatamente nesse momento que Jonas estava. Eu acho que cada um de nós aqui não seria capaz de suportar talvez 5 minutos nessa situação. Então era exatamente assim. Esse era o lugar onde Jonas estava. Esse foi o lugar que Deus teve que levar Jonas para que ele se desse conta do seu pecado.
vamos colocar, a gente não sabe quanto tempo durou essa tempestade, mas vamos colocar aqui, vamos chutar aqui, talvez 1 hora antes, ele estava dormindo no porão de navio, tranquilo, sem nenhuma preocupação. Então, foi exatamente ali, naquele lugar, frio, escuro, sujo, fedorento, sem água, quase sendo afogado, talvez espremido, talvez sem conseguir ficar de pé, muito provavelmente, que Deus levou o profeta para que ele se desse conta do que ele realmente havia feito, né? E aí a gente vê a oração de Jonas no capítulo 2, eu vou só ler ela bem rápido para a gente aprimorar o que eu estou querendo mostrar para os irmãos nessa noite, que era o cenário de Jonas, e aí a gente continua. Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu, do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse, lançado estou diante dos teus olhos. Ou seja, o Senhor me lançou diante da tua presença. Deus virou o rosto para mim. A sensação que Jonas tinha era que Deus o desprezava. Então, verso 5. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou. E as algas, lembra que eu falei para vocês de animais, né, vegetação, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração, no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria, vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas, com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. Ao que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Então a gente percebe duas coisas aqui, meus irmãos. A graça de Deus sobre Jonas. A gente percebe que a evidência maior de que Jonas era um homem de Deus, de que em Jonas habitava o Espírito Santo. Ele percebe o seu mal, ele percebe o seu pecado. Só quem tem o Espírito Santo é capaz de perceber os seus próprios pecados, é capaz de notar as suas próprias injustiças. E ele reconhece que de Deus vinha a salvação. Ele reconhece que pecou contra Deus. Ele diz até mesmo que Deus tinha tirado ele da sua frente, que Deus tinha virado o seu rosto, como alguém que o desprezasse. Mais algumas lições que a gente vai ver durante esse texto. Deus deseja salvar. Deus demonstra seu plano, deseja salvar pessoas que não eram pertencentes ao povo de Israel. Então a gente não vê o anúncio da salvação para os gentios somente no Novo Testamento. Aqui Deus está falando de salvar pessoas de povos estranhos, idólatras, assassinos, homens que não temiam ao Senhor, homens que com suas próprias mãos capturaram mulheres de Israel, a estupraram, mataram crianças, levaram homens, soldados cativos, arrancaram o povo de Israel da sua própria terra. Se você tira um povo da sua terra, se você proíbe esse povo de adorar o seu próprio Deus, se você rouba as mulheres desse povo, o que sobra dele? Se você torna os homens desse povo escravos, não existe mais nada. Não existe mais nação. Era para esse povo que Deus queria demonstrar a sua salvação. Então a salvação para pessoas estranhas ao povo de Israel já era anunciada e já era desejada por Deus desde o Antigo Testamento. Junto disso eu quero linkar mais um ponto aqui que é importante ser ressaltado no livro de Jonas e que é reforçado pelo desprezo de Jonas pelos ninivitas e pela sua revolta em saber que Deus queria salvar aqueles homens. É que Deus deseja salvar pessoas
que nós detestamos. Deus deseja salvar pessoas que nós desprezamos. Deus deseja salvar classes de pessoas que causa ojeriza dentro de nós. Durante muitos anos, quando eu era um pouquinho mais novo, e eu era da Assembleia de Deus ali, de Bangu, o meu pai ele chefiava todo o evangelismo aqui nesse presídio. Não lembro se era qual exatamente era, mas era um desses presídios aqui em Bangu. E todo domingo eu via o meu pai sair de casa, um terno, gravata, sua Bíblia, para pregar para estupradores, ladrões, assassinos, para abusadores de crianças, para levar o evangelho a esses homens. Meus irmãos, como eu falei aqui também na parte da manhã, aquelas pessoas que falam como você não gosta, que se vestem como você detesta, que moram em países aos quais você talvez despreze, aquele seu parente que deseja o seu mal, que é invejoso, que não gosta de você, que causou mal à sua vida. Deus deseja salvar essas pessoas. Deixa eu forçar isso aqui. Deus deseja salvar. Deixa eu melhorar, na verdade. Deus deseja salvar também pessoas dessas classes. Aquele cara que roubou o teu carro, o teu celular na semana passada, Deus pode, por sua soberana vontade, em algum momento, decidir salvar ele. Eu conheço homens que são doutos, que conhecem profundamente a palavra de Deus, apegados à erudição, a livros, grandes expositores, que já foram traficantes. Eu conheço esses homens. Como eu falei na parte da manhã, imagina, meus irmãos, se Deus ordenasse agora que nós viemos a pegar um avião, comprar uma passagem para o Afeganistão para pregar para aqueles caras lá. Deus fala assim, eu quero que você vá pregar lá só para aqueles caras que são lá do Talibã. Estupram, batem, matam as suas próprias mulheres, subjugam crianças, são pedófilos, matam pessoas por terem aplicativos da Bíblia nos seus celulares, são antidemocráticos, não permitem que haja liberdade de pensamento, obrigam as suas mulheres a se tamparem da cabeça até os pés de preto, não podem mostrar nenhuma parte do seu corpo, não podem dirigir, as mulheres não podem votar, as mulheres não podem sair na rua desacompanhadas, senão são espancadas. E se Deus quiser salvar algum desses homens, esses caras enviam pessoas para milhares de quilômetros, para nações estrangeiras, com bombas, para matar pessoas que eles nunca viram na vida deles, por conta de um fanatismo. E se Deus quiser salvar algum desses homens? O problema de Jonas, aqui, um deles, né? E é um problema também que nos atinge, é que em algum grau, meus irmãos, em alguma instância, nós caímos no erro de acharmos que nós somos melhores do que essas classes de pessoas. O fato de cometermos tipos de pecados diferentes não nos torna mais desculpáveis diante de Deus. Não somos aceitos diante de Deus, porque somos melhores do que essas classes de pessoas. Porque somos melhores que o suicida, melhores do que o estuprador, ou não vou nem tão longe, melhor do que um contraventor, melhor do que uma pessoa desonesta. Os nossos pecados nos colocam em uma situação igual de indignidade diante de Deus. Só existe uma coisa que nos torna diferentes dessas pessoas. E essa coisa não vem de nós, que é a justiça de Jesus Cristo. É a justiça que a sua vida
a sua obra e a sua morte conquistou para nós, que nos justifica diante de Deus, que faz com que Deus enxergue em nós o seu próprio Filho, é o que nos torna diferentes diante de Deus. Tirando isso, nós estávamos na mesma situação que esses homens e mulheres estão. No final do capítulo 4, Deus faz com que uma árvore cresça e essa árvore traga frutos e sombras sobre sobre Jonas. Jonas cai no sono profundo, quando acorda, essa árvore está completamente seca. E ele se lamenta porque aquilo tinha acontecido. Deus diz para Jonas o seguinte: se você que não plantou, que não regou, que não deu crescimento a essa árvore se entristece, quanto mais eu que criei. O que isso significa? Porque nós não temos misericórdia de certas classes de pessoas, sendo que nós não a criamos, não fizemos absolutamente nada por essas pessoas, enquanto o próprio Deus é quem as criou. Mais do que isso, porque nos achamos no direito de pensar que determinadas classes de pessoas não têm de ter acesso ao Evangelho para que creiam e se arrependam pelo poder de Deus, sendo que nós éramos exatamente como elas? Então essa é uma grande mensagem que nós poderíamos aprender aqui no texto de Jonas. Tá bom? Outros 3 pontos aqui são importantes para a gente poder encerrar e que nós vamos ver durante toda essa jornada que teremos no livro de Jonas. Deus perdoa a desobediência de Jonas. Tá? Deus restaura o desobediente. O texto vai dizer que até mesmo o rei de Nínive se vestiu com vestes de cinzas e se arrependeu. Deus usou um desobediente para a sua própria glória. Deus usou alguém que tentou fugir da responsabilidade que Deus te deu, para que através da mensagem que ele pregou, ainda que contra a sua vontade, em alguns momentos, para que milhares de pessoas encontrassem um caminho da salvação. Isso traz esperança para todos nós, irmãos. O pecado, ele nos desconfigura, ele nos desfigura completamente. Ele traz sobre nós a tristeza, a desolação. Ele traz o sentimento de acharmos que talvez nós nunca mais seremos usados por Deus. De que não haverá mais esperança para nós. A queda, reiteradas vezes em determinados pecados, muitas das vezes massacra essa esperança. Mas lembramos, meus irmãos, de Pedro, né? O mesmo homem que negou Jesus 3 vezes, no final dos evangelhos, estava no início de Atos, no capítulo 2, de pé, diante de uma multidão, pregando o evangelho de Jesus, sendo usado por Jesus, pregando para milhares de pessoas. E ele ainda diz assim: vocês é que crucificaram Cristo, vocês mataram Cristo. O que faz, irmãos, um homem que traiu o próprio Jesus, que disse não o conhecer, teve mais amor à sua própria vida do que a vida de Jesus, ser restaurado, estar diante de uma multidão, pregando para essas pessoas o Evangelho, cheio do poder e do Espírito Santo de Deus? Quem é capaz de restaurar um homem dessa forma, meus irmãos? Não existe pecado que possa subsistir ao poder da graça de Jesus, que possa subsistir ao poder do Espírito Santo entre nós. Isso demonstra mais uma vez o que eu disse no caminho. Não somos nós que nos capacitamos para a boa obra. É Deus quem nos capacita. Efésios 2, capítulo 10 diz que Ele preparou para nós de antemão as boas obras para que nós andássemos nela. Amém?
eu vou encerrar aqui. O último ponto que nós conseguimos ver aqui, nós veremos também durante todo o livro, é Jesus em Jonas. Como eu falei para os irmãos, nós podemos ver Jesus em todos os livros do Antigo Testamento, aqui também. Só que, na verdade, quando nós olhamos para Jonas, para Jesus, nós vemos um Jonas muito melhor. Nós vemos um Jonas que não se afastou do seu propósito, não tentou fugir das suas responsabilidades. Um Jonas cuja sua vontade não era o oposto da vontade de Deus. Um Jonas que disse que a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Um Jonas que disse que a sua vontade era a mesma do seu Pai. Um Jonas que não se entristeceu quando Deus quis mostrar salvação aos gentios. Um Jonas que também foi às profundezas, assim como o próprio Jonas disse. E retornou de lá, glorificado. Amém? Para encerrar, eu espero que essa jornada no livro de Jonas traga grande esperança para cada um de nós. Como eu falei aqui também mais cedo, quando nós olhamos para a vida, para as obras de Jonas, fica nítido que muitas das vezes nós conseguimos nos identificarmos com ele. Isso significa que os nossos pecados, a nossa desobediência contra Deus, as nossas fraquezas espirituais, a nossa pequenez pode trazer para nós uma falta de esperança, um desânimo. Vou falar mais uma vez, como eu falei também mais cedo. Satanás, quando foi até o Senhor, Deus disse assim para ele: você tem visto, Satanás, o meu servo Jó? O homem digno, temente. Ele exalta, a reputação de Jó. Deus disse sobre Jó falou de Jó para Satanás coisas que nós gostaríamos muito que Deus falasse sobre nós. Percebam, na Santa Ceia, lá em Lucas, capítulo 22, na última ceia, Jesus está prestes a revelar que há um traidor entre eles. Pedro diz assim: Senhor, eu sou capaz de dar a minha própria vida por ti. Eu sou capaz de ir até o final pelo Senhor. Nada vai acontecer ao Senhor. E a gente lê aquilo e fala: nossa, que homem realmente forte, Mas o próprio Jesus vira para Pedro e diz assim: Pedro, hoje Satanás pediu a tua alma, mas eu orei por você. Eu orei por você. Satanás diz para Deus assim: tira tudo de Jó, que você vai ver que ele não vai te louvar mais. Isso não foi dito sobre Pedro. É como se ficasse nítido que Pedro realmente não era realmente aquilo tudo, Que ele realmente era muito fraco. Mas o que Jesus faz por ele? Fraco e pequeno, O que Jesus faz por ele? Jesus orou por ele. João 17, Jesus ora por nós. Jesus intercede ao Pai por nós. Os nossos pecados, a fuga das nossas responsabilidades, a nossa pequenez, a nossa inconstância espiritual não são capazes de nos afastar dos propósitos, dos santos, poderosos e soberanos desígnios de Deus para as nossas vidas. Deus determinou um caminho para que nós venhamos a glorificar o seu nome, a viver de forma que as pessoas vejam Cristo em nós. E nada poderá nos tirar desse caminho, até mesmo a nossa desesperança. Então que nessa noite os irmãos olhem para Jó e percebam-se nele também, mas não olhem mais para dentro de vocês mesmos. Lembrem que Jesus orou por Pedro.
Jesus contemplou Jó naquela situação. Os olhos de Deus não saíram diante de de Jonas como ele mesmo pensou. Não saíram. Quando o medo, Satanás, as incertezas vieram assolar o nosso coração, lembre, Jesus orou por nós. A minha salvação, o cumprimento da minha vocação é assegurada, confirmada, garantida, poderosamente conduzida por Jesus. Porque Ele sabe quem nós somos. Ele sabe quão fracos somos. Amém? A salvação pertence ao Senhor, meus irmãos. Nunca se esqueçam disso. Senhor Deus, louvado e engrandecido seja o Teu nome. Obrigado pela Tua presença aqui nessa noite, Jesus. Obrigado pelo Teu poder sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua salvação. Obrigado por nos guiar de forma segura todos os dias da nossa vida. Senhor Jesus, de uma forma que nós estamos completamente seguros em Tuas mãos. Que nada, nem ninguém, nem a altura, nem as profundezas, nem as maldades deste mundo, nem as intempéries, Deus, são capazes de nos afastar do Teu amor. São capazes, Senhor Deus, de nos fazer cair, Deus, da Tua graça. Confirma em nós, Senhor Deus, a Tua vocação. Nos faça, Deus, olhar para aquelas pessoas que nós desprezamos e saber que o Senhor também deseja salvar elas, Deus. Não nos deixe fugir das nossas responsabilidades, Jesus. Não nos deixe dar as costas para as nossas vocações, Jesus. Nos ensina a pregar o Teu santo evangelho, onde quer que nós estejamos, Deus. Traz esperança ao nosso coração, não uma esperança firmada no nosso desempenho, na nossa força, na nossa capacidade, na nossa constância, mas firmada, Jesus, nas Tuas obras, na Tua justiça e alimentada, Senhor Deus, pelo Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém.